Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a Santa Igreja no dia de hoje celebra os santos Santo André Kim Chen Kong, presbítero, Paulo Chong Ang e companheiros mártires, na memória da 24ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova ao reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, aqui o Evangelho é muito interessante. Nós estamos falando hoje especificamente nessa sexta-feira dos mártires coreanos. Mas é interessante aqui, um adentro nessa questão do martírio, são essas mulheres que acompanhavam Jesus. Elas acompanhavam Jesus porque as primeiras que se falavam, elas vinham de um martírio, de um sofrimento, de uma dor. E elas acompanhavam Jesus como ato de agradecimento de tudo aquilo que Jesus fizera na vida delas. O texto começa a dizer que muitas, a primeira, por exemplo, Maria Madalena, que tinha saído dessa mulher vários demônios, né? Jesus curou especificamente 7 demônios. Susana, mulher de um alto funcionário, que Jesus também a curou. Bom, e outras mulheres. E aqui mostra, primeiro, a questão da gratidão e a questão da fidelidade. Quando se fala de martírio, a pessoa que se permitiu chegar ao ponto do martírio na sua vida é a pessoa que entende e que chegou no máximo da sua capacidade de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua morte é por conta de Cristo, ou seja, a causa maior que o levou à morte foi Jesus Cristo, foi declarar Jesus Cristo. Então essas mulheres que aqui a palavra de Deus nos apresenta são as primeiras que enfrentam toda e qualquer sociedade, em especial a sociedade do seu tempo, para proclamar que elas estão com nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando um pouquinho do texto, mostra que Jesus andou em povoado, evangelizando, levando o evangelho, e os seus discípulos também estavam com ele. Diz o texto, os discípulos também estavam com ele e algumas mulheres. Isso mostra que, em primeiro plano, os discípulos estão nessa catequese de entender, de se apaixonarem pelo nosso Senhor Jesus Cristo a ponto de chegar ao martírio como de fato chegaram. Mas o ponto mais importante aqui é trazer para a nossa reflexão esse olhar, quando o texto diz, os discípulos também estavam. Parece que dá menos peso ou menos importância aos discípulos que estavam para enaltecer as corajosas mulheres. Aqui é um ponto fundamental para nós
entendermos essa grande pedagogia que a palavra de Deus nos insere, que a palavra de Deus nos traz, de nos deixarmos nos apaixonarmos pelo nosso Senhor, a ponto de, se preciso for, chegarmos ao martírio. Bom, eu já disse, já preguei uma vez, vou pregar de novo, já disse a Jesus que eu não estou preparado para o martírio, eu não aguentaria o martírio, né? Eu sou muito frouxo, então eu não aguentaria o martírio. Eu sempre digo, não, Senhor, e afasta de mim esse cálice, porque já a história de sofrimento já o tenho, e gostaria que fosse por conta do nosso Senhor, tão somente por causa do nosso Senhor. Mas isso foi um adentro. Mas o mais importante aqui é enaltecer as mulheres, perceber a importância delas. O Papa Francisco tem sido pioneiro em colocar as mulheres em alguns lugares exclusivos dos homens, ou que havia uma exclusividade para homens, para quebrar um pouco mais essa distância de que a mulher, de repente, não tem capacidade para exercer tais funções. Não estou falando de sacerdócio, não estou falando de ministério sacerdotal, eu estou falando de funções que a mulher também é capaz de realizar, não que não fosse capaz de ser sacerdócio, mas o sacerdócio é exclusivo mesmo porque Jesus escolheu homens para ser sacerdote, ponto final. Aqui não é uma questão de preconceito ou coisa parecida. Bom, vamos continuar aqui, e é importante aqui mostrar o quanto Jesus valorizava as mulheres, o quanto Jesus queria ir ao encontro delas, enquanto elas sustentaram a missão. Aqui é o ponto importante também. Elas sustentaram a missão. Jesus, embora dizem que ele era também carpinteiro como seu pai, nunca ninguém soube que ele tenha construído uma cadeira sequer. Então, quem sustentou Jesus, homem, esse homem Deus, foram as mulheres, que, sensíveis, não deixaram faltar nada para os seus discípulos e nem para Jesus. Então, que essa generosidade feminina atinja o coração de todos nós, e que nós possamos termos também a coragem de anunciar Jesus Cristo, de proclamar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos fiéis a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos ajude a termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Que os santos mártires de hoje intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.